Bom, e o plenário do Supremo deve analisar hoje um recurso extraordinário que trata do cálculo para pagamento de precatório e requisição de pequeno valor. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Que decisão está sendo questionada no STF? É uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu pela necessidade da expedição de um precatório complementar que ele englobasse o cálculo dos juros no que diz respeito àquele débito do poder público. A Universidade Federal do Paraná, na verdade, entende que não são devidos os cálculos, a inclusão do cálculo referente aos juros e apenas da correção monetária, e acabou contestando essa decisão aqui no Supremo Tribunal Federal por meio da apresentação deste recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida. Então, a decisão que se questiona é essa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atendendo aí ao pedido de uma servidora da universidade, acabou concedendo o direito dela receber, não só a correção monetária, como também os juros, desde a data em que ela ajuizou a execução daquele débito do poder público até a data da efetiva expedição da requisição de pequeno valor. Então, o grande questionamento é exatamente sobre a incidência ou não da questão dos juros. O Supremo já decidiu um recurso envolvendo essa mesma temática, de cálculo de precatório, aliás. Foi em que sentido? Bom, esse tema realmente é polêmico, não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se debruça em relação a precatórios e requisições de pequeno valor. Na oportunidade do julgamento, inclusive, isso foi em 2013, o Supremo teve a possibilidade de analisar um recurso extraordinário, também com repercussão geral reconhecida, envolvendo o cálculo da requisição de pequeno valor. O recurso, na época, estava sob a relatoria, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, já aposentado, e foi uma decisão majoritária que prevaleceu aqui na Suprema Corte, no sentido de que são devidos à correção monetária. Então, o grande diferencial entre o caso que o Supremo Tribunal Federal já julgou com repercussão geral reconhecida, em relação a este que está na pauta de hoje, é exatamente no que diz respeito à incidência ou não dos juros. Por quê? Porque, em relação à correção monetária, houve esse julgamento em 2013, e o plenário, majoritariamente, entendeu que são devidos, sim, o cálculo da atualização monetária. Então, o grande questionamento é saber se, além dessa atualização monetária, é direito do credor, daquele que, na verdade, precisa receber um débito do poder público, um crédito do poder público, em que o poder público é devedor, se no cálculo desse débito, no momento em que ele efetivamente for pago, é possível incluir os juros moratórios, ou seja, aqueles decorrentes em razão do atraso do pagamento da dívida. Bom, Gisele, o sistema de pagamento das chamadas RPVs é diferente dos precatórios? De que forma acontece? RPVs exatamente são as requisições de pequeno valor. E é diferente, sim. Nós temos a requisição de pequeno valor, e aí antes da gente até explicar, é importante dizer que nos dois casos, tanto nos precatórios quanto nas requisições, são, na verdade, débitos do poder público, ou seja, eu tenho uma sentença transitada em julgado, que não há mais possibilidade de recurso, em que o poder público ele é condenado a pagar um determinado valor. Então, a forma que o credor tem de receber esse valor, que é uma dívida do poder público proveniente de uma decisão, de uma sentença judicial transitada em julgado, se dá por meio dessas duas medidas, do precatório e da requisição de pequeno valor. A requisição de pequeno valor, ela é um procedimento mais simples. Eu tenho, então, a possibilidade desse débito, que é até de 60, se o débito for até 60 salários mínimos, ele pode, então, ser pago por meio desse procedimento mais simplificado. A partir do momento em que eu tenho a requisição de pequeno valor expedida, existe um prazo de 60 dias para que ele efetivamente seja pago, e aí a pessoa, de porte dessa requisição, ela tem que procurar aquele ente que tem o débito para que ele possa incluir e efetivamente quitar aquela requisição. Então, é um procedimento mais célere, é um procedimento mais simples, mas os dois se tratam, na verdade, de débitos do poder público, da administração pública, decorrentes de decisões transitadas em julgado. Tá ótimo, Gisele. A gente volta, então, no próximo bloco a falar dos demais assuntos que estão presentes na pauta do Supremo de hoje. Só um minutinho, por favor.
E aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, na pauta tem um processo da competência para julgar um crime de redução da condição análoga à de escravo. O que caracteriza esse crime? Bom, este crime está previsto no artigo 149 do Código Penal. E, na verdade, quando eu tenho uma pessoa totalmente submetida a outra, sem qualquer possibilidade de dispor da sua própria liberdade, da sua própria personalidade, então, numa situação em que o trabalhador é submetido a situações degradantes, com péssimas condições de trabalho, uma outra situação que acaba caracterizando bastante esse ilícito é quando o empregador ele retém documentos pessoais do trabalhador, ele impede o trabalhador de sair daquela região e de largar até o emprego. Então, todas essas situações, elas são consideradas, crime, e o Código Penal tipifica este ilícito no artigo 149 do Código Penal. Então, eu peço licença para dizer o que o artigo 149 estabelece. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, esse é o caput do artigo 149, ele traz aí quais seriam as condutas que também caracterizam esse ilícito penal. Existem outras situações que, se o crime é cometido contra criança, adolescente, por motivo de preconceito, raça, cor, etnia ou origem, existe a possibilidade, inclusive, da punição ser até mais severa. Um crime muito comum aí no território brasileiro, infelizmente, né, Gisele? Qual é a pena? A pena, de acordo com o Código Penal, é de 2 a 8 anos, além da multa. Se ficar caracterizado algum outro tipo de violência, a pessoa que praticou, além de responder por este ilícito, ele poderá também responder e ser punido, apenado, melhor dizendo, com aquela pena prevista para a violência que foi praticada. Então, de acordo com o Código Penal, de 2 a 8 anos. E nessa situação que eu falei de crime contra criança ou adolescente, a pena pode ser aumentada da metade. Então, o Código Penal trata deste ilícito penal com essa possibilidade de pena. E a discussão que nós temos aqui na Suprema Corte diz respeito exatamente à competência para processar e julgar este tipo de ilícito. Existe uma controvérsia se este tipo de crime ele tem que ser julgado pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal. Então, este recurso extraordinário que está aqui na Suprema Corte é exatamente para definir no que diz respeito à competência para processar e julgar. O Tribunal Regional Federal, que acabou originando este recurso extraordinário, entendeu que a competência seria da Justiça Estadual e remeteu o caso que estava sendo analisado para a Justiça Estadual. Houve o recurso e agora o Supremo Tribunal Federal que irá se debruçar sobre essa temática. Como é que está o julgamento até agora? Bom, esse julgamento ele foi iniciado, nós tivemos, o último pedido de vista foi do ministro Dias Toffoli. Então, como é que ele está até então? O ministro César Peluso, já aposentado, ele é o relator deste recurso extraordinário. Na época em que esse processo foi chamado a julgamento, ele entendeu que havia já ele até explicou sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que esses ilícitos devem ser julgados pela Justiça Federal. Já existem decisões do Supremo nessa linha de entendimento. Só que o ministro entendeu, na oportunidade em que ele proferiu o voto, que esses crimes deveriam ser julgados pela Justiça Estadual e não pela Justiça Federal e propôs, na oportunidade, uma mudança de posicionamento da Suprema Corte, chamando a reflexão os ministros sobre a necessidade exatamente de se refletir sobre essa alteração da competência jurisdicional. Para o ministro César Peluso, na oportunidade em que ele se manifestou, esse crime, ele não é um crime contra a organização do trabalho, ele é um crime contra a liberdade individual e que, por esta razão, ele deveria ser julgado pela Justiça Estadual e não pela Justiça Federal. Houve o voto do ministro Dias Toffoli, na oportunidade, que entendeu que deveria ser mantida a mesma posição que o Supremo já vinha defendendo, no sentido de que os crimes devem ser julgados pela Justiça Federal, porque o que está sendo ofendido aí é muito mais questões relacionadas à proteção do trabalho do que à liberdade individual.
Logo depois, houve o voto do ministro Joaquim Barbosa, no sentido de que a competência também seria da Justiça Federal, e posteriormente houve um novo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Então, o julgamento foi suspenso em relação a esse pedido de vista, ele deve ser retomado agora com a apresentação do voto-vista do ministro. Ok, Gisele, vamos esperar então a análise dos ministros sobre essa situação e as demais que estão na pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Obrigada pela participação por essa semana e na semana que vem você volta. Eu que agradeço, até lá. Até lá.